Boa noite a todos. Em nome do Fórum da Mobilidade Ativa, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma satisfação muito grande, a gente sabe que esse é um momento muito curto e muito intenso, né, nas campanhas de vocês. Então, vocês atenderem o nosso chamado para se comprometer com algo que nos é tão caro, é uma alegria muito grande. E hoje a gente gostaria de incluí-los, então, nesse grande evento que estamos realizando de quatro dias, que é o Fórum da Mobilidade Ativa. Iniciamos ontem à noite com uma palestra magna, onde o Vitor Andrade, que é o coordenador do LabMob da UFRJ, veio nos trazer um pouco do panorama sobre esse assunto, né, que é para a gente priorizar os pedestres, ciclistas e todo aquele tipo de mobilidade que envolve a propulsão humana, né, como a sua energia. E hoje nós tivemos oficinas, estamos aqui com vocês, tivemos um debate muito interessante de manhã, uma mesa redonda com pessoas do governo, né, da administração pública, da sociedade civil. Então, o espírito do fórum é esse, para que a gente interaja para transformar essa cultura, que nós sabemos que é obsoleta, de investimento no transporte motorizado, de combustão, né? Então, precisamos pensar em novas alternativas. E aqui estão vocês. Amanhã a gente continua com os nossos alunos fazendo o projeto. Então, além de pensar, de refletir, de sentir a cidade, a gente também vai projetar. Então, vocês são muito bem-vindos sempre e muito importantes também para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa pauta na sociedade e que ela entre na agenda pública também. Agora, nós vamos fazer uma pequena apresentação sobre a mobilização, da mobilidade ativa nas eleições, e depois nós abriremos o espaço para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o nosso coordenador-geral da Ciclo Iguaçu, Fernando Rosenbaum, que vai falar um pouquinho da mobilização que é nacional e, no caso aqui do Paraná, né, estadual. Obrigado, Débora. Aqui em Curitiba, o movimento cicloativista começou a realizar uma proposta de carta compromisso em meados Tá melhor. Em meados dos anos 2010, mais ou menos, fizemos um chamado para os candidatos. Ainda era um movimento que estava crescendo em Curitiba e não sabíamos muito como lidar nesse setor. E fomos contatando os candidatos, que alguns assinaram, outros gostaram de bater fotos conosco, mas a gente percebeu que a assinatura ainda precisava de algo mais, né? A gente resolveu criar um pacto de sangue. Propomos até um livro de algodão, bem encadernado. Já estávamos chamando uma enfermeira para ajudar nessa retirada sanguínea. E alguns candidatos se assustaram com essa possibilidade. Mas esse pedido, né, essa carta se desenvolveu. Hoje em dia, a União dos Ciclistas do Brasil fomenta a criação dessas cartas compromissos em todo o Brasil. As várias associações se mobilizam para criar essa carta compromisso. Nas eleições a prefeito, a Ciclo Iguaçu foi bem ativa, conseguiu a assinatura de quase todos os candidatos à prefeitura. Teve candidatos que assinaram a carta, mas depois deram pronunciamentos contrários, e a gente foi à imprensa, eles voltaram um pouco atrás. A gente percebe que a carta tem um caráter mais civil, né? Ainda assim, é quase uma carta de intenção. Mas é muito bom o candidato estar atento a essas questões e interessante até utilizar conteúdos da carta para o seu plano também, como baliza para planejamento. Essa carta compromisso ela foi feita
com a união das várias instâncias do Estado do Paraná, várias organizações, e criamos esse documento. Fizemos uma pequena adequação a ele. No último parágrafo, eu falava sobre questões orçamentárias que a gente teve que dar uma adequada, mas todos vão estar cientes da carta e podem escrever, podem comentar ela, tem uma parte para o comentário atrás. Gostaria só de ressaltar um pouquinho sobre o conteúdo da carta. Então, essa carta compromisso que vocês vieram hoje simbolicamente se comprometer, ela foi construída a várias mãos, a partir da experiência também da Ciclo Iguaçu, junto com esse movimento nacional. E a gente entende que, para haver uma mudança de cultura, nós temos 3 pilares onde essas ações, essas atitudes, elas vão ser estruturadas dentro do governo de vocês, e aí cada um dentro da sua alçada, né? Então, esses 3 pilares são comportamento, que é essa dimensão social, onde a gente indica, né, algumas as ações de educação, seja para o cidadão, seja para o condutor, para os agentes técnicos. Então, a educação é um pilar muito forte. A questão do comportamento também como um representante eleito, né, de você adotar uma postura favorável às pautas de mobilidade ativa, e a integração espacial e modal, que ela é muito importante. Então, se nós tivermos isso em mente nos projetos que vão ser propostos, nas políticas que vão ser discutidas, nos projetos de lei, nos orçamentos e tudo mais, esses 3 pontos respectivos à dimensão comportamental, eles são muito importantes para que a gente possa fortalecer, assim como o Fórum traz essa intersetorialidade, a intenção da carta também é essa, né? Ela não é disciplinativa ou para comprometer apenas os candidatos, mas que os candidatos estejam disponíveis para interagir com a sociedade civil, com a administração pública, né, o executivo, no caso, para que juntos a gente possa transformar as nossas políticas. O segundo eixo é o eixo de projeto. Então, hoje, a gente pode ver que tem muito investimento, Curitiba é muito simbólica, né? 500 milhões de reais nessa gestão atual, em menos de 2 anos, investindo 500 milhões de reais em asfalto. Então, isso já demonstra qual é a política que está sendo incentivada, né? Então, quando a gente coloca esse eixo de projeto, é fortalecer o amparo técnico, para que os técnicos se sensibilizem, para que eles tenham bagagem técnica para poder projetar, para que a gente aprenda a fazer planejamento participativo, onde os movimentos sociais, os ativistas, a advocacy, enfim, todo tipo de associação, inclusive a iniciativa privada, para que nós possamos fazer um novo planejamento. Porque o que está atualmente vigente, a gente já sabe que já é obsoleto. Então, a gente precisa dar esse shift, e a partir dos projetos, então, dessa capacitação técnica e a indicação de projetos que incluam a mobilidade ativa é muito fundamental. E o terceiro eixo, claro, financiamento, né? O dinheiro é sempre um gargalo ou um tendão de Aquiles e calcanhar de Aquiles. Então, nós colocamos ele como um pilar das nossas propostas, porque é preciso, sim, pensar para que a gente possa superar esse discurso de que não tem recurso, de que não tem dinheiro, e a gente ficar paralisado como se... então, não temos a chave do cofre e vamos ficar paralisados e lamentando. Então, aqui, a gente indica algumas possibilidades de pensamento sobre a questão de financiamento, para que a gente possa, sim, implementar essas ações e fomentar a mobilidade ativa no Estado. Para finalizar, a gente tem consciência de que as realidades das cidades elas são muito diversas, né? Então, claro, a gente está na grande metrópole, temos outras cidades com regiões metropolitanas, que têm as suas dinâmicas, que são peculiares, e temos as pequenas, médias e pequenas cidades que a bicicleta já não é, se a gente for lá falar de bicicleta, possivelmente muitas pessoas chegarão ou a pé ou
pedalando. Então, o discurso, na verdade, ele precisa ser coerente com essas realidades. Por isso que a carta, ela, de alguma forma, ela é genérica, porque ela não se aplica especificamente a nenhuma situação, porque depois disso, né, com a eleição de vocês, a gente vai, essa postura de vocês se comprometerem, é que a gente se reúna novamente e crie uma agenda para que a mobilidade ativa possa realmente virar um projeto e uma realidade. Então, essa é a nossa intenção aqui, e, mais uma vez, agradecemos. As entidades que assinam e apoiam essa iniciativa são essas que estão aqui, e muitas outras, pessoas físicas que participaram dessa mobilização, o pessoal que está aqui no fórum. O fórum está sendo realizado por 9 universidades, né? Então, é uma força conjunta. Ainda não tinha visto relacionado à mobilidade nenhuma iniciativa nesse porte. Então, mostrando que é um assunto, que é uma pauta quente. Então, a gente espera que, com todas essas forças se unindo, nós possamos transformar e trazer essas mudanças que nós queremos. A gente vai passar... Obrigada. Nós vamos passar para a segunda parte. Então, vamos chamar os candidatos. Cada candidato terá 3 minutos para fazer... o Fernando vai fazer uma pergunta sobre como que essa pauta se relaciona às suas propostas. Então, você terá 3 minutos. Eu vou ficar aqui no cantinho, mostrando só. Se for te atrapalhar, você só me dá um toque, não precisa marcar o tempo, Débora, que eu tenho já uma prática. Se você quiser, eu posso ir marcando 1 minuto, ou quando tiver 2 minutos, que é para encerrar, para que todos tenham uma equidade do tempo, né? E depois dessa fala, vocês assinam a carta e a gente tira uma foto e pode se sentar aqui à mesa. E nós vamos compor aí a mesa com 3 candidatos e abrimos para 3 perguntas da plateia. E aí a gente dissolve essa mesa e chama mais 3 candidatos novamente. Tá bom? Então, vou passar a palavra para o Fernando. Eu vou chamar, então, primeiramente, o Sérgio Biratã, que está representando o André Machado na Câmara Federal. Um pedido. Gentilmente, estamos sendo gravados e existe a necessidade de que a gente fale no microfone e saia a voz forte, senão eles não conseguem captar. Então, se vocês puderem falar mais próximo ou com o microfone nessa posição, facilita aí o trabalho do nosso técnico. Obrigada. Obrigado. Sérgio, gostaria de saber, nas propostas do André, o que tange a mobilidade ativa, o pedestre, o ciclista, estruturas ou planejamento, ou alguma questão financeira assim, para isso? Pois não. Boa noite a todas e todos. Estou aqui representando a candidatura do André Machado, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Antes é necessário a gente situar quem é o André e falar um pouco, porque a história de vida e de luta, né, de mobilização do candidato, diz muito do que ele pode ou não contribuir ou fazer para que se realize os vários eixos, né, do que está sendo proposto aqui. O André ele vem do movimento estudantil, vem do movimento universitário, passa pelo movimento sindical, e, nessa trajetória, ele tem uma atuação muito importante aqui na cidade de Curitiba, que é no Fórum do Transporte Coletivo, né? Ele, junto com as várias entidades, eles fizeram um trabalho sério e profundo, onde veio à tona as mazelas que existem entre a relação das empresas com o poder público. Isso tem muito a ver com o que se passa por aqui, né, com o que o Fórum está propondo, que o Fórum propõe, porque muitos desses recursos são mal colocados ou são desviados nessas negociações que deviam estar sendo investidos ou utilizados para que se viabilizassem essas alternativas, né, ao transporte. E, aqui no Fórum,
a mobilidade ativa. Então, o André, pela sua trajetória, pelo sua história de luta e de vida, ele é um instrumento, ele será um instrumento, caso eleito, e também, se não eleito, um instrumento ativo para que as políticas tão necessárias no campo da mobilidade sejam implementadas, né, como um militante ou também como um parlamentar. Sérgio, então, peço para você fazer uma vista do documento. Não, pode ser só o último. Bem, André. A gente pode fazer uma foto agora? Vamos segurar a carta aqui. Muito bem, muito obrigado. Sim. Obrigado. Se o Sérgio quiser sentar. Eu vou chamar agora o candidato a deputado estadual, o Thiago Bagatin, do PSOL. Thiago. Tudo bom? Thiago, então, eu vou fazer uma pergunta. O que o seu plano de governo está tangendo essas questões de mobilidade, que promova a mobilidade a pé, o ciclista? Pode ver. Bom, então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Parabenizar, né, não só pelo evento, mas principalmente por toda a articulação e pela construção, né, da realidade dessa plataforma que, para a gente, enquanto candidato, é fundamental até para balizar, né, a própria plataforma de governo, né, a plataforma, na realidade, do mandato enquanto deputado estadual. Eu, particularmente, tive sempre a bicicleta como um meio alternativo, né, de transporte, prioridade, na realidade, sempre foi a bicicleta, e um ano atrás eu decidi realmente abolir o carro, né, e hoje exclusivamente o meu meio de transporte é a bicicleta. Falo isso não para dizer que esses comportamentos individuais eles sejam suficientes, mas é uma demonstração, na realidade, do compromisso, né, com o cicloativismo. Mas, de toda forma, gostaria de ressaltar o quanto isso ainda não é suficiente, né? A gente precisa se organizar, de fato, porque a gente não pode esquecer contra quem nós estamos lutando, né? Contra quem nós estamos enfrentando, de fato, né? A exclusividade do carro, ou a prioridade do carro em detrimento dos demais modais, se dá por conta de uma questão econômica, né? Se a gente pensar bem, a indústria automobilística lucra milhões, né, com o incentivo do carro, a indústria do asfalto, né, muito bem lembrado aqui, lucra milhões também, os lobbies das concessionárias de pedágios também fazem toda uma construção que incentiva um tipo de modal em detrimento dos demais. Então, as ações individuais elas são fundamentais, mas a organização coletiva é que, de fato, vai conseguir enfrentar, né, todo esse poder econômico. Então, nesse sentido, eu optei por estar num partido, que é o PSOL, né, é um partido que tem um posicionamento crítico, tem um posicionamento à esquerda, né, e visa, de fato,
apresentar o modelo de enfrentamento dos privilégios do poder econômico, né, como sendo aí a sua principal bandeira. Então, independente de quem seja o eleito ou a eleita do PSOL, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que nós vamos conseguir implementar e levar a cabo tudo que está sendo colocado, né, na carta como proposta aí do Fórum de Mobilidade. Então, podem contar conosco, né? Não tenho dúvida de que o nosso partido se compromete, nosso candidato a presidente já assinou a carta, né? Isso é um compromisso do PSOL e não só meu enquanto candidato. E agora, talvez Gora, chama a Gora para participar. Candidato a deputado estadual, PDT. Gora, gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da mobilidade, né, dessa mobilidade. É uma questão de saúde, né? Quase uma questão de saúde pública. Você acha que é possível conseguir desenvolver dentro do Estado essa questão da mobilidade ativa? Cada realidade é diferente das cidades? Bom, boa noite a todos. Saudar a iniciativa aqui do Fórum, acho que na tua figura, Fernando, da Débora, da Ciclo Iguaçu, como um todo, de todas as entidades, a importância deste Fórum pautar as eleições, né? A gente poder ter esse tema tão importante da mobilidade ativa, da discussão sobre as cidades, aqui com os compromissos dos candidatos, saudar os companheiros também que estão concorrendo ao pleito deste ano. Eu acho que isso não só é necessário, como é imprescindível que o Estado esteja focado nesta intenção. A gente está falando de mobilidade, mas não é uma política isolada, é uma política necessariamente transversal, que mistura quase todas as secretarias do governo, e a gente tem que levar em conta, que eu trouxe alguns dados, né? O Paraná, somente no ano de 2016, foram 2.278 pessoas que morreram no trânsito paranaense. Tá? Quase 2.300 pessoas. Só em Curitiba, foram 178 pessoas no ano passado que morreram no trânsito. Sem falar as sequelas, os feridos, as mutilações e o custo que isso tem para a saúde pública como um todo. Então, a gente tem que pensar, sim, que uma política de mobilidade ativa tem que envolver o DETRAN, a formação dos condutores, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Turismo, a gente está falando também da bicicleta como indutor de um turismo sustentável, a gente está falando da SEDU, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que necessita ter planejamentos cicloviários e a preocupação com os pedestres e a acessibilidade em todos os seus projetos. Também falar da importância da bicicleta, da mobilidade ativa como esporte, especialmente a gente vê nas cidades menores assim, e outras tantas, grupos de pedal se estabelecendo, ainda com o viés do esporte, mas que as pessoas são levadas a andar de bicicleta, e isso leva a uma transformação de comportamento. Então, eu acho que... E sem falar também da economia, né? Então, diretamente ligado tanto à economia da bicicleta, como o Vitor falou muito bem hoje na entrevista à RPC, a economia que é gerada pela indústria e pelo varejo da bicicleta, mas também a gente falar da redução dos impactos na saúde. Quanto mais pessoas andarem de bicicleta, se deslocarem de forma ativa,
a gente vai ter menos custos para a saúde pública. Então, a gente trabalhar no combate ao sedentarismo, no combate à obesidade, isso tudo está numa política integrada. Eu acho que é mais do que necessário que o Paraná saia desse marasmo que a gente vê. A gente tem visto um ciclo Paraná que, na verdade, completamente pró forma, só para os secretários e para o governador falarem que fizeram alguma coisa, mas, na prática, não fizeram nada que vale a pena. E a gente tem uma política realmente efetiva, integrada, que chegue nos 399 municípios. Então, essa é uma posição, eu acho, não só, como eu disse, necessário, mas imprescindível que a mobilidade ativa seja, com o perdão da expressão, o carro-chefe de um governo estadual. Muito bom, agora eu gostaria que assinasse essa. Fotinha. Então, agora, para compor essa primeira mesa de candidatos a deputado, quero chamar o Luiz Felipe, candidato pelo PSOL também, por favor. Luiz Felipe, candidato pelo PSOL, já assinou a carta ali na frente. Luiz Felipe, gostaria de saber sobre a questão de integração modal, né? Você acha que é possível os pedestres, os ciclistas se integrarem com outros meios aqui no Paraná? Bom, Fernando, primeiro eu gostaria de saudar a iniciativa do Fórum Mobilidade Ativa por esse evento, por esse debate que nos propicia debater essa questão na campanha política e o meu compromisso como candidato e também como cidadão em defender essas questões pautadas pela Carta Compromisso que nós assinamos, né? A integração de modais não só é possível, como é absolutamente necessária. Mas eu quero debater essa questão da mobilidade ativa dentro de uma outra questão maior, que é o transporte coletivo. O transporte coletivo colocado como um direito fundamental do ser humano, do cidadão, e que, no nosso entender, no entender do pessoal, tem que ser um direito. O transporte coletivo tem que ser público, de boa qualidade e gratuito, né, para todos, né? E debater o transporte coletivo, eu acho que a primeira coisa que nós temos que colocar uma nova matriz de transporte, uma matriz baseada no transporte por trem, que é um transporte muito mais barato, ambientalmente impacto extremamente reduzido, para não dizer neutro, e que satisfaz muito mais as necessidades de locomoção dos cidadãos do que esse transporte que nós temos baseado em rodas e em ônibus, né? E esse tema do transporte, da nova matriz do transporte, também se inscreve dentro de uma outra questão, que é a questão da crise ambiental, do aquecimento global, que a gente sabe que o grande elemento de aquecimento global é a queima dos combustíveis fósseis, o uso do petróleo. Então, o transporte ferroviário reduz o uso do petróleo e, consequentemente, também contribui para a redução da crise ambiental. E mais, nós investindo no transporte público de boa qualidade, nós diminuímos esse caos de trânsito que está hoje, né? Hoje as pessoas gastam horas no trânsito, em ônibus precários, caros, né? E num trânsito congestionado. Então, nós temos que desinchar as ruas, colocando serviço público de qualidade à disposição das pessoas. E isso abre espaço para a gente ter transporte, locomoção por bicicleta, por pedestre, por skate, patim, enfim. E eu acho que essa interligação dos modais é uma necessidade, né? A gente vê em outros países, o sujeito vem com a bicicleta por um trecho do seu trajeto,
coloca a bicicleta dentro de um trem e se locomove até o destino final ou vice-versa, né? Então, essa integração, nós temos que fazer necessário não só dentro das cidades, como dentro das áreas metropolitanas, como no caso de Curitiba, a região metropolitana, né? Então, mais uma vez, saudando a iniciativa de vocês, e estamos aí para concluir o debate na sequência. Muito obrigado. Vou convidar o Luiz para sentar à mesa. Eu vou abrir a perguntas. Acho que tem que usar o microfone que está sendo gravado ali em cima. Esse microfone. Eu vou dar aqui para o pessoal da mesa os microfones. Então, está aberto a perguntas. Eu gostaria de saber, né, então, já começar a primeira pergunta. Já tem ali? Tudo bem, pode. Não, a minha pergunta é... Eu sou Gustavo Pinheiro, bom, sou esposo da Nathalie, mas eu faço a pergunta como profissional da área de filantropia e voltado também à mobilidade urbana, de baixo carbono. A gente tem visto nos últimos anos, né, algumas iniciativas, ainda que bastante incipientes, principalmente em relação ao desenvolvimento de ciclovias. Mas, na maior parte dos municípios que têm, né, estabelecido uma malha de ciclovias, a gente vê que essas ciclovias estão localizadas, em geral, no centro da cidade, ou pelo menos, quando não no centro, nos bairros mais ricos da cidade. E, ao mesmo tempo, a gente observa que a bicicleta já é um meio de transporte super utilizado, em geral, na periferia das cidades. E aí a pergunta é assim, o que a gente pode fazer, ou como é que vocês veem a possibilidade da gente ter um olhar para, não só para a ciclovia, né, a construção da infraestrutura cicloviária como uma política de visibilidade identitária, né, e de tentar colocar na agenda, mas também na prática das pessoas que já utilizam e que, em geral, acabam sendo negligenciadas pelo poder público, mesmo nessas poucas iniciativas incipientes que a gente tem. O Walter, que é o meu colega que cuida do nosso portfólio de mobilidade urbana, ele costuma dizer que a ciclovia da Paulista é super importante e icônica pela visibilidade que ela dá para a ciclovia. Mas eu tenho certeza que uma ciclovia no Capão Redondo, no caso de São Paulo, né? Enfim, eu sou paulista, então eu conheço mais São Paulo ainda do que Curitiba. Teria muito mais impacto na vida das pessoas, efetivamente, né, do que a da Paulista. E aqui em Curitiba eu vejo a mesma coisa. Eu vejo ciclovias aqui no centro e tal. Mas quando eu ando, sei lá, eu ia citar no Cajuru, no Sítio Cercado, né, nos bairros que estão mais na periferia de Curitiba, e nem indo até as cidades da região metropolitana, sei lá, Colombo, ou Fazenda Rio Grande, né, a gente não vê, e no centro a gente vê. Então, me parece que aqui também acontece o mesmo desafio, assim. Bom, eu vou começar, então, pela ordem aqui. Bom, Gustavo, agradecendo a sua colocação, a sua pergunta, aqui em Curitiba, eu acho que nós temos alguns avanços, bons avanços nos últimos anos, mas falta muita coisa ainda em termos de ciclovias, ciclofaixas, né? Por exemplo, nós temos esses eixos, né, de transporte do SIC até o Santa Cândida, pelas vias rápidas, né? Eu acho que nós temos que pensar os espaços para a bicicleta, forçando um pouco as pessoas a abandonar o carro e usar a bicicleta. Se nós pegássemos uma faixa de trânsito dessas vias rápidas, fechássemos para o trânsito, para destinar a bicicleta, colocando aqueles tachões para isolar ela, os motoristas iam se sentir estimulados a deixar o carro em casa para usar a bicicleta. Por exemplo, eu uso a bicicleta há uns ano e meio com mais intensidade, mas eu não usava antes por medo de usar nas ruas, né? Um trânsito extremamente selvagem, né? Então, acho que nós temos que pensar medidas nesse sentido e a sua colocação é muito importante.
a ciclovia nos centros, nos bairros nobres, dá visibilidade para a ideia, né? Mas nos bairros ela é extremamente mais útil para o cidadão. Eu costumo, com muita frequência, ver pai de família carregando filho na bicicleta, né? Esse dia eu vi a mãe com 2 crianças na mesma bicicleta, né? Então, a bicicleta é um meio de transporte. Por quê? Porque o transporte público é ineficiente, é precário, de baixa qualidade e caro. É caro. Hoje você gasta ida e volta numa passagem de ônibus R$ 8,50. Né? Então, nessas questões são de extrema importância. Eu quero colocar também a questão da bicicleta. Esse dia eu li uma postagem nas redes sociais. A bicicleta é o instrumento de transporte mais antissistema que existe. Ele não dá manutenção, não consome combustíveis, né? Melhora a saúde da pessoa, a pessoa vai menos ao médico, gasta menos o remédio, uma série de outros benefícios, né? E é por isso que eu acho que ela recebe tão pouco estímulo, porque o carro dá oficina, dá consumo de combustível, vende acessórios, vende pneu, etc. E ainda dá despesa para o médico, para a farmácia, etc. Então, acabou, né? Mas vamos continuar esse debate, então, né? Bom, então, dando sequência ao que o Luiz comentou, a gente precisa, sim, de pensar a bicicleta de forma abrangente. Né? Uma política de cicloviária é importantíssimo que ela chegue na cidade inteira e faça as conexões metropolitanas. Então, a gente está falando de grandes centros urbanos, como no caso de Curitiba, Maringá ou Londrina, onde você já tem uma conurbação acontecendo entre diversos municípios e que você tem um trânsito, um movimento pendular de viagens que acontecem entre esses municípios e que, na maior parte das vezes, não contemplam nenhum tipo de estrutura para a mobilidade ativa, no caso da bicicleta. Aqui em Curitiba, a gente tem uma situação onde a maior parte da malha cicloviária está concentrada no centro-norte da cidade, que, como você bem colocou, é a região mais rica. Mas, eu acho que também, só para problematizar um pouco isso, o centro também é um local de trânsito de todas as classes sociais. Então, eu não acho que a gente fazer uma oposição entre o centro e a periferia. O centro tem que ter ciclovias? Tem. A periferia, mais ainda. E as conexões metropolitanas têm que acontecer, junto com a integração modal. Né? Então, a gente criar situações onde todos os bicicletários, onde todos os terminais de transporte coletivo tenham bicicletários bons, dignos, convidativos, e isso tudo seja uma situação abrangente. Aqui em Curitiba, eu tenho certeza que é a realidade de outros municípios com mais de 100, 200 mil habitantes. A malha cicloviária ela tem que servir para o trabalhador com um foco principal nessa mobilidade do dia a dia. Então, aqui no caso, você colocou muito bem, faltam ciclovias para a região sul, faltam conexões com a SIC, com o sítio cercado, que é onde o uso da bicicleta já é uma realidade. Você não precisa convencer o cara a andar de bicicleta, ele já está andando. Só que ele anda sem o mínimo de infraestrutura. Então, acho que tem que ter uma política integrada que leve a bike para toda a cidade. Bom, eu acho que não vou ficar chovendo molhado também, né? Acho que todo mundo já falou sobre a necessidade, né, de que a malha viária, ela, de fato, né, as ciclofaixas, ciclovias, elas abranjam a cidade como um todo, né? Acho que, mas fazer um relato pessoal, eu morei no Boqueirão até o ano passado, e é impressionante como as ciclovias ali na região sul elas são voltadas para o lazer, né? Não pensa na ciclovia como de fato um espaço que a pessoa vá se locomover de um ponto a outro, né? Se pegar ali, por exemplo, aquela ciclovia da Marechal Floriano é um absurdo, né? Você fica fazendo zigue-zague na Marechal. Quem que quer vir do Boqueirão para o centro fazendo zigue-zague, né? Tipo, não é funcional a ciclovia, a não ser que você esteja a passeio, né? Então, até mesmo as ciclovias que a gente tem em Curitiba, muitas delas, não vou falar que todas elas, mas muitas delas valorizam o passeio da bicicleta, que atinge uma classe social específica, né? O trabalhador, de fato, que utiliza a bicicleta como uma necessidade, ela não tem esse privilégio, né? Eu estava dando aula na PUC, e aí, para se deslocar da minha casa até a PUC, eu precisava passar por aquela ciclovia que passa ao lado do Canal Belém. Tem uma ciclovia ali que passa ao lado do Canal Belém. E é um absurdo, era uma ciclovia que ela tinha sido toda engolida pelo canal, pelo rio,
né? Eu fiquei 5 anos utilizando aquela ciclovia. Durante esses 5 anos, ela continuou sendo engolida. Ela só foi diminuindo o tamanho, né? Ela foi tomada por matos, foi tomada por árvores, e cada vez mais ela foi diminuindo o espaço, né? E você vê, eu sempre, quando eu utilizava aquela ciclovia, eu encontrava muitos trabalhadores indo e vindo o tempo inteiro. A gente só se olhava assim, pois é, né? Ficamos dividindo espaço aqui com o carro e tal. Ou seja, como um incentivo, né, de transporte, de fato, a gente infelizmente ainda não vê, né, mas e sim em função do passeio, infelizmente. Nós agradecemos os candidatos por esse momento. Devido ao tempo, né, e à agenda de todos, então a gente gostaria de agradecer e dissolver essa primeira mesa. Foi muito bom poder ouvi-los mais um pouco. Então, para darmos sequência ao próximo painel, nós vamos fazer esse dedicado ao governo do Estado. Então, nós chamamos a candidata Ana Terra, a vice-governadora do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Candidata, a gente está convidando cada candidato a responder uma pergunta ligada, né, à nossa causa. Então, vocês têm 3 minutos. E, depois disso, nós fazemos a assinatura da carta e abrimos para as perguntas. Tá? Então, para você poder falar um pouco para o nosso público, relacionado à mobilidade ativa, a relação com a integração multimodal, que ela é muito importante, fundamental para transformar a dinâmica urbana que nós temos hoje. Gostaria de saber como que esse tema se relaciona, se já está contemplado, né, no plano de governo de vocês, ou se, de repente, existe uma margem para que isso entre. Então, gostaria que você falasse um pouquinho do tema ligado ao plano de governo. Obrigada, Débora. Bom, acho que primeiro pedir desculpas, porque o doutor Rosinha, nosso candidato ao governo, está em outra agenda, pediu para eu representá-lo aqui, mas também represento ele aqui como uma pessoa ciclista que faz parte dessa pauta desde sempre. Contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu também fui fundadora da Ciclo Iguaçu, ao lado do Goura. Fui a primeira coordenadora de comunicação da Ciclo Iguaçu. Ando de bicicleta. Não tenho andado tanto de bicicleta porque andava muito de bicicleta com meu filho. E, da forma como está a infraestrutura e como está difícil andar na cidade, eu tenho andado menos, porque faço muita locomoção com ele. Mas ainda ando com ele. Essa semana ainda andamos um pouco. Ele ficou super feliz. Mamãe, quanto tempo? Ele também está com 26 quilos. É difícil carregar 26 quilos na bicicleta, mas, enfim. Nós lemos a Carta Compromisso e já tínhamos no nosso plano de governo coisas relacionadas à mobilidade ativa, como a integração dos transportes públicos nas cidades e nas regiões metropolitanas e o incentivo às cidades na infraestrutura de ciclovias. E, como o Goura mesmo disse, para a gente a mobilidade ativa é quase uma redução de danos, né? Se a gente for ver bem, ela auxilia na saúde, ela reduz as mortes no trânsito e, com isso, diminui o orçamento do Estado, o que dá para a gente, nessa redução de orçamento, aplicar orçamento em infraestrutura para a mobilidade ativa. Então, a gente se compromete, sim, com o plano ali que começa com 0,33, depois chegando até 1%. A gente acredita que, com isso, aplicando na mobilidade ativa, a gente reduz em outros setores, como a saúde e o próprio trânsito, e consegue investir. E a gente tem um exemplo que o Partido dos Trabalhadores implementou na cidade de São Paulo, com hoje nosso
candidato a presidente que assinou o compromisso também, a carta compromisso do Fórum, assinou em Porto Alegre, e o Haddad implementou estruturas em São Paulo e a redução da velocidade também, que trouxe muito benefício para a cidade de São Paulo, mesmo os paulistanos não reconhecendo assim de cara e até não reelegendo ele, que foi um dos motivos, inclusive, que ele não reelegeu. E isso também faz com que a gente reflita que a gente precisa investir muito na educação, que as pessoas elas vejam essa importância, a gente consiga construir esse debate em torno do orçamento que pode diminuir, em outros, que é um tema transversal, e que a gente pode diminuir o orçamento na saúde, em outros aspectos, investindo na mobilidade, para que as pessoas entendam e não vão contra as iniciativas que a gente possa fazer, como a iniciativa de redução da velocidade, ou iniciativa, né, de infraestrutura em ciclovias e cicloviários nas grandes cidades. São Paulo teve uma redução grande do número de acidentes no trânsito, com a redução da velocidade e mais ciclovias, foi cerca de 57% de redução de mortes. E, quando assumiu o Dória em São Paulo e aumentou a velocidade, 60% de mortes aumentaram. Então, foi mais ou menos o mesmo número, o que nos dá aí um exemplo de que vale a pena se investir na mobilidade ativa. E nós, tanto o doutor Rosinha como eu, a gente se compromete aí com a pauta da mobilidade ativa. A candidata vai ficar disponível para nós fazermos uma pergunta apenas, porque com o avançar da hora, né, outras agendas. Então, a gente vai abrir. Quem quiser perguntar para a candidata, o Fernando vai levar o microfone. Boa noite. Meu nome é Weiner. Gostaria de saber da candidata Ana Terra como que ela vê a diferenciação entre o acesso e a acessibilidade e como integrar isso tudo, principalmente na questão da mobilidade. Isso, acesso e acessibilidade. Como que você vê a diferença dos dois? A acessibilidade depende do ponto de vista que você me diz, porque tem acessibilidade tanto para as pessoas portadoras de necessidades especiais, como a nossa própria acessibilidade, escolhendo um modal enquanto pedestre, a pé, né, e enquanto bicicleta. Eu acho que aqui em Curitiba a gente já teve, como exemplo, uma boa acessibilidade em termos de transporte público para pessoas portadoras de deficiência. Logo no início, que foi criado o transporte público integrado, em que as pessoas
conseguiam se utilizar da elevação para entrar no ônibus e tudo, mas, com o passar do tempo, a gente perdeu muito. Eu estou dando um exemplo daqui, que eu acho que é a mais avançada do Paraná, porque nas outras cidades do Paraná a gente tem bastante dificuldade. Portadores de deficiência ter locomoção para o transporte público e até mesmo nas calçadas das cidades. E aqui, o exemplo daqui, que já foi um exemplo, já não é mais. Visto as grades que a gente tem, por exemplo, aqui nas ruas dos biarticulados, a acessibilidade é muito difícil tanto para quem é portador de deficiência, quanto para o próprio pedestre, porque criam corredores de grades e portões dizendo que é para uma proteção dos veículos, dos carros, mas que a acessibilidade é extremamente difícil. Alcides, fora as calçadas, que são medonhas. Eu digo, as madames reclamam, por exemplo, de andar de salto aqui, porque não dá, é impossível. É impossível se locomover enquanto pedestre, quanto mais enquanto portador de deficiência. E a questão do pedestre, eu acho mais preocupante, aí não é uma crítica ao ciclista, mas como a gente não tem uma infraestrutura que suporte o número de pessoas que andam de bicicleta, hoje a gente está com um problema sério de ciclistas que precisam se locomover pela calçada, atrapalhando o trânsito dos pedestres também. Então, além, não é uma crítica ao ciclista, mas é uma crítica ao Estado, que não dá o suporte de infraestrutura para que a gente tenha um espaço. Então, acredito que o ciclista ele ainda é o mais prejudicado, porque na rua ele não pode andar, na calçada ele não pode andar porque ele prejudica o pedestre, na rua ele não pode andar porque os carros não facilitam, né, a vida do ciclista, e não existe uma infraestrutura que dê suporte suficiente. E, nessa questão da acessibilidade, pega-se mais ainda nos bairros periféricos, como os companheiros aqui já disseram. Nos bairros periféricos, não existem praticamente ciclovias, e não só nos bairros periféricos de Curitiba, mas nos bairros periféricos das cidades todas grandes, e principalmente das regiões metropolitanas. Então, eu acho que tem que se investir em integração do transporte coletivo com o modal da bicicleta, e, principalmente nas regiões metropolitanas, voltar à integração com as cidades polo. Não só a integração. Hoje em dia não existe integração nem do transporte público, né, nas cidades polo com a região metropolitana, quiçá para o modal da bicicleta. E eu estava escutando aqui o companheiro dizendo que aqui nos terminais de Curitiba existem os bicicletários, mas eles são todos para o lado de fora. E é complicado, porque os ciclistas têm medo de colocar, porque tem roubado muitas bicicletas no lado de fora. Então, tem mais ainda essa questão da segurança. Candidata, agradecemos sua presença, seu comprometimento. Muito bom. A gente vai fazer agora mais uma mesa. Tem candidatos ao governo. Vou ficar para a segunda rodada. E vou chamar o Claudino. Claudino do PSOL. Claudino do PSOL. A Nathalie. Nathalie também. Muito bem. Deputada federal. Desculpe. Ali eu vou falar com o Claudinho, desculpe. Muito bom. Vou falar mais perto aqui do microfone. Claudino, tudo bom? Então, como a gente falou anteriormente, essa carta foi confeccionada aqui por várias organizações do Estado do Paraná. E esse movimento cicloativista que está transbordando e pensando na mobilidade ativa como um todo.
Gostaria de perguntar abertamente a campanha sua tange quais pontos, né, do financiamento, como executar essas obras de mobilidade ativa no estado do Paraná. Né? Falam que é gasto muito pouco recurso em calçadas e estrutura cicloviária até agora. Pode mudar isso? Obrigado, Fernando, pela pergunta. Queria inicialmente saudar a todos que estão nos acompanhando pela transmissão televisiva e cumprimentar todos os candidatos, demais candidatos que estiveram aqui, que estão aqui presentes, e falar um pouco, Fernando, antes de responder, da nossa candidatura. Eu sou candidato a deputado federal pelo PSOL, um partido comprometido com as mudanças e com as reformas do Estado brasileiro para servir as pessoas e não as corporações, e, inclusive, os movimentos sociais, como a mobilidade ativa. E nossa candidatura, que representa isso, essa conjuntura de forças políticas, ela tem como principal pauta o mandato coletivo cidadanista. E os movimentos sociais que já compõem, inclusive faço questão de passar para você também aqui, e já está entre os movimentos que nós aplaudimos, o movimento da mobilidade ativa, que já estava aqui posteriormente assinado. Queremos dizer que a nossa proposta está baseada em 3 eixos. O Ubuntu, que é a solidariedade que acompanha o espírito da raça humana desde o seu surgimento no planeta Terra. O bem viver, que é o nosso Tecoporã, em Tupi-Guarani, que representa os nossos indígenas, que são os povos ancestrais e originais. E o cidadanismo, que é o que a gente sempre critica na ausência de um Estado que está para servir a um modelo capitalista desenvolvimentista e não ao cidadão e às pessoas. Né? Sobre essa proposta, nós debruçamos sobre a questão orçamentária, os recursos, e defendemos a auditoria da dívida pública brasileira, porque o Estado brasileiro é a 10ª economia mundial. É um Estado extremamente rico, onde as pessoas são extremamente pobres. Então, nós defendemos essa auditoria e o não pagamento da dívida pública brasileira externa, que está para favorecer aos banqueiros e às grandes corporações, onde resgataremos recursos para a ciclomobilidade, para a educação e para fortalecer os movimentos sociais. Aí posso te responder a tua pergunta, que é sobre a questão das calçadas, de atingir também as populações mais carentes, porque o nosso projeto não só está voltado para o desenvolvimento das grandes corporações, como está para servir as elites. E a nossa elite brasileira, mais atrasadas mundialmente falando, ela não está preocupada com as periferias, com os pretos, com os pobres, com os indígenas, com os povos nativos. Então, a nossa proposta principal é a distribuição de renda, assegurando para todos a mobilidade, e a gente, com muito orgulho, assina junto com vocês e convida vocês para participar do mandato coletivo, eleito ou não eleito, que nós estaremos com os movimentos sociais organizando através do mandato paralelo. Muito bom. Agora vamos fazer uma foto. Deixa eu pegar aqui o documento. São 2 fotinhas, são 2 fotos. Muito bom, obrigado, João. Obrigado, João. Então, momento saia justa. Não é uma saia justa, na verdade, eu acho que é só um lembrete para eu me desapegar de quanto mais a gente planeja, mais, pelo menos eu, mais a vida me convida a ter flexibilidade, malemolência. E a gente conversou, nós como organização, e sem querer colocar os candidatos a deputado num lugar inferior,
mas a gente queria colocar que a agenda dos candidatos ao governo ela é um pouco mais difícil do que a dos deputados, infelizmente. Então, a gente tinha conversado em priorizar, né? Vocês viram que muitos vêm, assinam, mostram seu compromisso e precisam sair. Esse é a situação do candidato que está aqui conosco. Então, gostaria de já me desculpar, né, a vocês que já chegaram com antecedência, estão aqui na espera, para a gente fazer essa furada de fila, mas para poder acolher a todos. Então, nós temos a professora Mary também, que está nos apresentando de novo, eu aqui, servidora desta casa, me colocando nessa situação de que o nosso palco também não é acessível, né? Então, mostrando que a mobilidade ativa, ela se desenrola, né? Desenvolve não só na cidade, o ambiente externo, mas o ambiente interno também. Então, como nós, como sociedade, esse assunto ele precisa ser uma pauta ali todo dia, né? Que nem escovar os dentes, tomar banho, e aí, né? Todas as pessoas precisam estar incluídas nas nossas vidas, seja no ambiente construído, natural, né? Então, eu gostaria de chamar aqui a professora Mary. Aqui não, né? A gente vai trazer o microfone à frente para que você possa falar um pouquinho sobre o seu comprometimento com a pauta. Isso. Se a senhora puder vir aqui, ó. Então, se a senhora puder vir aqui. E, em seguida, nós chamamos o candidato Piva. Professora Nery, eu sou o Fernando, da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. A gente foi o organizador para a construção dessa carta compromisso com a mobilidade ativa. Você não tem uma cadeira aqui, senão eu não vou aguentar. Tá, deixa eu buscar uma cadeira. Obrigada. Senão eu não consigo pensar e falar. Tá bom. Professora, você eu acho que pode trazer melhor que qualquer uma essas questões de acessibilidade, né, que tem que ser pensadas a todo momento. Gostaria de saber da senhora quais poderiam ser as propostas a nível estadual para poder criar esse programa de acessibilidade em calçadas, em roteiros acessíveis dentro das cidades. E eu vou deixar a senhora falar um pouco mais. Bom, o problema de acessibilidade para mim é desde que eu nasci, né? Então, a gente enfrenta o problema quando estudava, né? Sou filha da escola pública e desde a primeira série até a universidade na escola pública, e o problema da acessibilidade sempre foi bastante difícil de superar, né? E hoje a gente vê assim, andando aqui em algumas cidades aí agora nesse momento de campanha, a gente vê ainda que o problema da acessibilidade é maior ainda, né? Então você vê desde hotel que não tem acessibilidade, que a gente fala da acessibilidade da rua, né? Que é muito ruim, mas a gente vê assim que as cidades não têm infraestrutura, né, com relação a turismo, né? E existe uma cláusula lá no Ministério do Turismo, por exemplo, de ter a cidade ter turismo acessível, e a gente vê que isso só está no papel, né?
assim como acessibilidade nas ruas. A gente vai pegar um ônibus, por exemplo, aí, quando tem o elevador não funciona, né? Em muitos casos. As ruas das calçadas, né, são terríveis, eu já caí muito, já levei muito tombo nessas calçadas de Curitiba, e se imagina, então, na região metropolitana, né? Coisa pior ainda. Lá não tem, porque nem tem calçada, né? Não tem acessibilidade nem para pessoa com deficiência e nem para pessoa sem problemas. Mas, então, acho que essa questão da acessibilidade, ela tem que ser, hoje, uma questão que tem que estar na discussão, né, de todos os projetos de cidade, de todos os projetos né, no projeto urbano, tem que estar essa discussão, ela tem que estar presente continuamente, né? Porque nós vemos numa sociedade que a pessoa com deficiência, até 20 anos atrás, ela era escondida, né? Então, essa questão ela é uma questão de educação também para a acessibilidade. Então, o problema da educação vai desde a discussão do acesso até nos ônibus. A gente vê lá, tem lá, né, no ônibus tem lá o assento preferencial, né? E você vê que, quando chega uma pessoa, aquele lugar está sempre ocupado. Ou as vagas de estacionamento, né? Eu sou campeã de brigar, e agora eu não brigo mais. Agora eu atravesso o meu carro na frente e impeço da pessoa sair. E deixo lá. Né? Porque as pessoas acham assim, mas é só um minutinho, mas aquele minutinho faz muita diferença para quem precisa. E, além de ser poucas as vagas, e muitas vezes você encontra a vaga ocupada por quem não tem deficiência. Então, eu acho que a questão da acessibilidade hoje, ela é uma questão que tem que estar no projeto urbano das cidades e também na educação, né? E eu vi, assim, rapidamente, essa questão. Eu vivi, enquanto pessoa portadora de deficiência, né? Pessoa portadora não, com deficiência, e também enquanto profissional. Eu fui professora da rede pública, né? Dei aula há 32 anos, e sempre nas escolas eu encontrei dificuldade de acesso, né, de estar mudando de sala para sala, não ter acesso. E hoje ainda está pior, né? Por isso que, graças a Deus, eu estou aposentada, porque eu não consigo mais entrar numa sala de aula que tem um degrau enorme. Já era difícil, quantas vezes eu tive que pedir para aluno me ajudar a entrar na sala, porque tinha uns degraus altos, né? Então, enquanto profissional e enquanto cidadã, a gente vê esse problema. Então, essa questão da acessibilidade hoje, ela tem que estar no plano diretor das cidades. A gente tem que discutir com a sociedade a questão. Também, por exemplo, as pessoas acham assim, eu vou fazer uma rampa. Então, faz uma rampa, mas totalmente fora, né, dos padrões. Aí existe a entrada rebaixada para cadeirante, existe, mas você vai ver lá e está em cima um poste bem na frente, né? Ou não existe. Esses dias eu fui lá, só para concluir. Outro dia, na Justiça Federal, lá no Sérgio Moro, lá não tem acessibilidade, não tem nem vaga preferencial. Aí eu fiquei brigando lá, eu falei, eu quero uma vaga preferencial. Se um órgão público desse não tem, daí me arranjaram uma vaga de um juiz lá, que eu tinha que resolver um problema. Então, aí saindo de lá, bem em cima da rampa, o poste, né? E, às vezes, por exemplo, se fala tanto de carro, usar o carro. Eu me sinto mal usando o carro, mas só que eu não consigo andar de ônibus. Lá em Almirante Tamandaré, se eu for pegar o ônibus lá, eu tenho que esperar 2 pessoas para me colocarem ou me tirarem do ônibus. E não é só meu caso, é caso, né, de muitas pessoas que ficam lá horas e horas esperando o dito ônibus com o elevador, e o ônibus não passa. Então, você é obrigado. Eu sou obrigada a usar o carro, porque hoje o carro, eu sou totalmente dependente do carro hoje. Por quê? Porque não tem espaço para, né, os ônibus, o transporte coletivo não é
interessante para a pessoa com deficiência. Professora, a carta compromisso, a gente tangeu um pouco sobre a questão do amparo técnico, que é justamente o que a senhora falou, que é necessário projetos eficientes, né, que contemplem a acessibilidade, né? Então, é necessário que os técnicos municipais, os estaduais, sejam treinados e tenham essa capacidade para resolver, fazer problemas de projetos de boa qualidade, nesse sentido. Eu tenho uma carta de compromisso. Fazer a assinatura. Uhum. A gente pode compor a mesa com a professora aqui? Muito bom, obrigado. Vou fazer a foto? Já fez a foto? Tá. Agora eu vou chamar o candidato a governo Piva. Piva, tudo bem? Então, vou fazer uma pergunta mais ampla sobre como o seu projeto de governo tange essas questões que a própria professora falou, de acessibilidade, mobilidade ativa pedestres, ciclistas ou transporte coletivo. Vou deixar para você. Boa noite a todas as pessoas, e professor Jeff, professor Claudino, são candidatos nossos, Amélia. O PSOL é um partido que tem um histórico de compromisso com essa pauta que vocês militam já de longa data, de tal modo, aliás, que vocês que estão aqui sabem disso, né? De maneira que eu, como representante desse projeto, tenho compromisso total com vocês, né? Eu tinha entendido que nem era para falar, o que eu entendi que era para passar aqui e assinar a carta, tá? E aí quero explicar que está tendo um debate no grupo de mulheres que, antes de receber o convite dele, eu tinha dito que eu iria, uns minutinhos atrasado. E agora eles estão me emparedando, porque daí eu vim aqui antes, eu quero passar lá então, e antes eu tive uma entrevista. Mas dizer que eu pessoalmente... tem uma pessoa aqui que me conhece quando ela é desse tamanho. Agora ela é maior que eu, né? Estudou com a minha filha, está a mãe dela aqui. Eu não posso falar muito aqui, porque senão ela vai saber as bobagens que eu estou contando, que ela me conhece bem, né? Tanto me conhece bem que sabe que eu vou trabalhar todos os dias, até com chuva de bicicleta, né? Todos os meus alunos lá em Almirante falam isso e tal.
E aí até é engraçado, que alguns me acham um bobão, né? Professor, você tem um carrão na garagem e vem de bicicleta. Ou seja, nós precisamos enfrentar essa questão da educação, né? Quando um menino fala isso para mim, o que ele quer dizer? O dia que ele tiver um carrão bonito igual o meu, ele não vai andar de bicicleta, né? Mas tranquilo, eu assumo compromisso com a causa de vocês e a partir de 1º de janeiro espero que vocês estejam lá no Palácio Iguaçu ajudando a construir uma política mais apropriada aí para o Paraná. Obrigado. Uma fotinha. Beleza, Claudinho? Beleza, filho. Obrigado por ter convidado. Eu vou ler os carinhos lá. Então, aproveitando que estamos numa plateia solidária, né, de pessoas muito compreensivas, Ubuntu, né? e eu acho que esse é o espírito também da mobilidade ativa, né, de compreender, de incluir, de pacificar as relações, de harmonizar. Então, agora a gente vai chamar todos os candidatos que estão, vamos continuar com essa dinâmica de cada um responde, senta, e a gente vai compor a mesa. Então, nós vamos chamar, na sequência, a Nathalie, candidata a deputada federal pelo Podemos. Nathalie, prazer ter você aqui. Eu gostaria de perguntar sobre uma questão, talvez, de educação. As campanhas de educação são necessárias, né? É preciso recursos, é preciso que prefeituras tenham secretarias de trânsito para que consigam, através das multas, recursos para a educação. Gostaria de saber do seu projeto de governo, como você pode tangenciar essa questão da mobilidade, da educação no Estado. Bom, boa noite. Eu sou Nathalie. Antes de tudo, eu devo dizer que eu sou uma pedestre. Também já fui uma pessoa que andou muito de bike. Eu morei vários anos no norte do Brasil, trabalhei lá, chefei a primeira agência de mudança do clima, que já foi, que nós já tivemos. E eu morava em Manaus e ia trabalhar de bicicleta. As pessoas me achavam a pessoa mais louca do mundo, porque termicamente parecia uma má opção, mas na verdade era ótimo, porque batia um ventinho. Mas, enfim, hoje eu estou aqui como candidata. Eu sou uma pessoa que militou muitos anos na causa socioambiental. Trabalhei tanto na sociedade civil quanto em governos. Fui negociadora pelo Brasil por 5 anos na ONU, na questão de mudança do clima. Então, muito das políticas que a gente vê hoje relacionadas à mudança do clima, eu acho que ajudei a construir. Para responder a tua pergunta, na verdade, eu vou voltar naquilo que eu acredito que é a grande questão hoje para a mobilidade em geral. Nós temos uma política nacional de mobilidade urbana, né, uma política que hierarquiza o pedestre em primeiro lugar, depois o ciclista, depois o transporte coletivo e depois o individual motorizado. E eu acho que o papel básico de alguém que está no Congresso Nacional, que estará como eu desejo estar, é fiscalizar e apoiar a implementação dessa política, né? Eu acho que ela está muito bem construída, mas ela não está implementada.
passa pela questão da educação e passa pelo apoio aos municípios, porque hoje recai muito a responsabilidade sobre os municípios. Concordo com o que foi dito aqui antes, de que não é uma questão de recursos, tão somente. Inclusive, a gente vê aqui, Curitiba é uma cidade que eu moro numa rua que foi asfaltada e que, enfim, agora, né, curioso. Então, poderia estar sendo usado esse recurso para outra coisa, mas eu acredito que é uma questão de capacidades também. E o Congresso Nacional tem o mandato, tem essa possibilidade de apoiar a capacitação. Eu acho que faz parte da questão educacional, porque fazer as campanhas, eu acho que a gente teve várias belas campanhas. Eu me lembro muito bem daquela que tentava educar os motoristas, né, no passado, chamava de anta, de glu-glu, de não sei o quê. Essa campanha me marcou. Mas eu acho que está faltando um pouco mais de campanhas que tenham viés público, ou seja, que é o poder público que está ativando para poder incentivar mais caminhada, né, mais uso da bicicleta e, principalmente, a intermodalidade, porque todo o transporte é intermodal. Se você vai pegar um ônibus, né, você vai caminhar até o ponto de ônibus. Se você vai, eventualmente, para um lugar mais distante, você pode usar a bicicleta como essa conexão. Então, eu acho que tem espaços para isso. E, do ponto de vista de alguém que almeja, enfim, estar no Congresso, eu acho que o grande lance é a gente tentar fazer com que a política seja implementada e conecte essas pontas todas que estão postas aí, não é? Eu tenho mais tempo, é que eu vi você sinalizando. Ah, então eu terminei no tempo. Obrigada. Professor Jeff. Agora eu vou chamar o professor Jeff para a mesa. Ah, tá. De repente, a gente faz essa mesa de 4 pessoas. Professor Jeff, tudo bem? Boa noite. Professor Jeff, eu vi aqui no seu folheto que você tem uma ligação com várias organizações, né? Como essa questão dessa interconectividade que a mobilidade, na verdade, não é somente, se for pensar, a mobilidade do caminhar, do pedalar, né? Pode ser essa mobilidade das ideias também, da fala. E como pode se pensar além, né, uma questão da mobilidade, além só do que estamos falando aqui agora, né? Porque eu vi que você conecta as questões da pedagogia com o calendário, com a bandeira da paz. Eu acho que vou deixar você falar um pouco mais. Tinha uma pergunta aberta. Tá, ok. Obrigado. Boa noite a todos os remanescentes, né? Pena que temos poucas pessoas, seria interessante que tivesse bem lotado isso aqui, para a gente ter uma participação mais massiva de todos aqui, né? Boa noite a Nathalie também, né, que já conheço de algum tempo, já tivemos algumas discussões legais a vários temas também. Professor Claudino, vai ser uma honra compor essa mesa com esse pessoal bacana aqui e com todos que estão aqui, né? Todos que estão aqui estão pensando pelo benefício de todos, né? Se estamos aqui com o objetivo de discutir a mobilidade, né, de modo geral, a mobilidade ativa, é porque temos interesse de algo melhor, de algo maior e melhor para todos. Fernando, né? Como o Fernando falou,
eu componho e participo de vários movimentos, apoio vários movimentos, né, tento me fazer presente sempre que possível em todas essas questões. Né, eu conversei um pouco com a Débora ali no comecinho, que nós temos que pensar, né, começar a pensar as cidades de forma mais inteligente, e não aquela inteligência conectada, tecnológica, né? Mas uma cidade inteligente para as pessoas, para a mobilidade de modo geral. Temos que pensar uma cidade inteligente para que você não tenha que se deslocar grandes distâncias para o seu trabalho, grandes distâncias para fazer compra, né? E que tudo funcione de uma forma ativa e fácil, né? Acessível a todos. Eu conversei com a Muriel ali também, a gente conversando. Se nós pensarmos a mobilidade do ponto de vista de um deficiente, nós atenderemos todos. Não temos que pensar no pedestre. Se você pensa a partir do deficiente, dá o acesso ao deficiente, você deu acesso a todos praticamente. Né? Você só vai fazer pequenos ajustes depois. Né? E só para finalizar, a minha proposta é de mandato coletivo, e o mandato coletivo traz as pessoas justamente para essa discussão, discutir, né, um meio urbano inteligente, uma cidade inteligente, com a participação de todos. Tá? Obrigado. Já para sentar. E também hoje eu gostaria de convidar também o Giancarlo, tá representando o candidato Ratinho ao governo do Estado. Jean, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta que tange o desenvolvimento, né, dos projetos aqui no Estado. Eu acho que vocês têm desenvolvido alguma coisa, né, já têm trabalhado no Estado. Gostaria de saber como poderia realmente ser mais efetivo esse trabalho, como priorizar realmente, né, o investimento para infraestrutura escoviária, para pedestres, para a educação de técnicos. Ainda tem que melhorar essas questões, tem que ser tomadas com mais intenção, né? Então, eu gostaria de saber como as propostas do candidato Ratinho ao governo podem promover esse assunto, esse tema, que é a mobilidade ativa, né, dos pedestres e ciclistas. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Fiz uma colinha aqui para até pautado na carta para a gente poder acompanhar justamente o ponto a ponto ali. Muito bacana o fórum que vocês fizeram. Eu queria dizer que eu sou um ciclista, eu tento trabalhar o maior número de dias da semana possível com bicicleta, apesar de ser bicicleta elétrica e algumas pessoas tirarem sarro, né? Mas assim não vale. Eu falei, como não vale, né? Estou deixando de ter um carro em casa. Às vezes minha mulher fala, você não vai comprar um carro para você? Eu falei, tomara que não, né? Que a gente consiga ficar o maior tempo possível sem o carro e conseguir ir trabalhar de bicicleta sempre. Eu sou arquiteto urbanista, trabalhei no Paraná Cidade, que é um serviço social autônomo ligado à SEDU, né, o qual o Ratinho foi secretário. Só para eu me organizar no tempo, quantos minutos eu tenho? Ok, obrigado. E na oportunidade até fizemos um encontro com o Goura e professor que eu vi que está junto com vocês aqui, o professor André Turbay, da PUC, onde nós queríamos aproximar a academia, né, para ajudar nas questões de estudos, projetos, e o Goura chamamos justamente pelo fato da ciclomobilidade, da bandeira que ele levanta, e a gente queria entender qual era o projeto
que ele tinha e como que a SEDU poderia ajudar. Então, nós sabemos que o maior problema dos municípios hoje é dinheiro para projeto, porque muitas vezes tem verba federal, estadual, fundos, mas os prefeitos não têm verba para fazer projeto. Então, e qualquer verba, qualquer coisa que for ser feita uma obra, depende de bons projetos. Eu analisei vários projetos lá e assim, me entristecia muito porque feitos por profissionais que não tinha rampas de acessibilidade, muitas vezes até os prefeitos falavam, olha, mas por que eu vou colocar uma rampa de acessibilidade sendo que a rua não é pavimentada? Eu falei, justamente porque você está fazendo um projeto que futuramente ela vai ser, e você está fazendo um projeto para uma calçada, enfim. Então, não interessa, nesse contexto, o que realmente pensa. Tecnicamente, a gente tem que sobrepor esse tipo de questão, né? Falando especificamente do plano de governo, foi um plano de governo construído horizontalmente, e assim pretendemos, no governo, fazer, onde toda a sociedade contribua para isso. Afinal de contas, nós sabemos do problema que nós vivemos o dia a dia, né? Então, para o plano de governo, Ratinho está propondo plano diretor de infraestrutura, aonde todas essas questões serão pautadas, né? Todos os modais, que vire uma política de Estado, onde o próximo governante não aconteça o que acontece. A gente sabe que em todos os governos, onde um não quer saber do que o outro fez. Então, fazendo uma política de Estado, a gente sabe que isso é obrigatoriedade de ter uma continuidade. E para a questão desses projetos, fazer um consórcio intermunicipal, onde você consiga captar recurso para esses consórcios, e esses consórcios consigam passar seja para as associações de município contratarem esses projetos, e aí sim a gente consegue chegar à ponta final, onde é a infraestrutura que a gente tanto precisa para esses modais e ciclomobilidade, enfim. Eu acho que aí a gente consegue efetivamente fazer algo que seja factível, que esteja num orçamento e isso seja execuível, né? E não fique num plano massa muito grande e que você não consegue chegar à ponta, que é o dinheiro que precisa para as obras. É isso, gente. Dá para compor a mesa? Então, vamos abrir as perguntas para o público. Felipe, primeiro. Felipe está aqui desde o primeiro painel, assim, me chama. Boa noite. Me apresentando, eu sou o Felipe, faço parte da Associação de Ciclistas do Iguaçu, do Alto Iguaçu, Ciclo Iguaçu. Minha pergunta, então, eu tenho que direcionar, na verdade, a 2 candidatos a federal, um candidato a estadual e um representante da candidatura ao governo do estado, né? Então, ok. Bom, minha pergunta, ela vai no sentido de como promover a mobilidade ativa, só que olhando por uma outra ótica, que é a ótica de habitação. Então, a mobilidade ativa, a mobilidade a pé e por bicicleta, ela tem como pré-requisito o adensamento populacional. A não ser talvez a integração, né, de pegar a bicicleta até o metrô e depois mudar, mas o adensamento populacional ele facilita o uso dos meios ativos de transporte. É uma premissa básica. Curitiba tem uma densidade populacional mais ou menos de 4.500 habitantes a cada quilômetro quadrado, enquanto algumas cidades com alta densidade populacional, por exemplo, na região de Paris, chegam até 45.000 habitantes por quilômetro quadrado. Copacabana tem 35.000 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é muito pouco densa comparado a outras regiões do Brasil e do mundo até, né? Então, na visão de vocês, no âmbito federal, no âmbito estadual, no legislativo e até dentro do governo do estado, como que a gente poderia promover cidades mais compactas, com adensamento populacional maior, para não depender tanto de meios de transporte caros, que seriam o transporte coletivo, e até do uso do carro, né, para caso haja uma deficiência do transporte coletivo. É isso.
Cada candidato vai ter 1 minuto e meio. Então, quando eu fizer assim, é porque falta 30 segundos, tá bom? Para a gente poder ter um tempo igualitário para todos. Então, quem quiser começar, o microfone está aberto. Tem microfones em cima da mesa. Obrigado, eu queria agradecer ao Felipe pela pergunta, muito pertinente. Eu vou pegar 2 viés. Primeiro, ideológico, Felipe, porque nós estamos representando o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, e depois o administrativo. Vou tentar fazer isso em 1 minuto e meio. O modelo capitalista, que tem como expansão, ele concentra as rendas, e isso dificulta qualquer tipo de políticas iguais, de igualitarismo. Então, assim se desenvolveu o projeto urbano. As pessoas vieram do campo, incharam as cidades, foram crescendo, crescendo, e hoje é o caos administrar uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, e está acontecendo em Curitiba. Então, nós responderemos isso pelo viés ideológico, distribuição de renda, auditoria da dívida pública e tornar o capitalismo menos desigual. Do viés administrativo, o Estado brasileiro tem sido uma corruptela pelas elites atrasadas, que usufrui toda a riqueza, dirigindo simplesmente o país de uma forma extrativista, de vender os seus commodities, as suas riquezas minerais, as suas riquezas humanas e tecnológicas. Então, precisamos reverter esse projeto. Nós, mesmo numa candidatura a deputado federal, nós apresentamos um projeto de cidades inteligentes, onde podemos desconcentrar a população que está nos grandes centros, que inclusive é o caso da nossa cidade, Curitiba, onde as cidades metropolitanas acabam sendo cidades dormitórios. Obrigada, candidato. Bom, vou voltar no ponto inicial, né, da hierarquia de prioridades. Eu nem sei se a densidade é o melhor elemento, o melhor indicador para a gente avaliar se uma cidade é boa ou não. Acho que a gente entraria numa outra seara aqui. Mas o que me parece interessante é que hoje a gente tem uma política nacional, tem recurso, mas não tem um propósito orientador. Então, as nossas cidades não estão desenhadas nem para o pedestre, nem para o ciclista, nem para o transporte público. Elas vão sempre para o último, né, que deveria ser a última prioridade. Eu acho que é uma questão de reorientação, de fato, né, de algo que tem que vir, entre aspas, de cima para baixo e de baixo para cima. E pensar também junto desse estímulo ao planejamento, que eu acho que em algum momento a gente teve, em 2005, o Ministério das Cidades foi criado e pediu para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes fazerem planos diretores. Eu ajudei a construir um do segundo maior município do Brasil. Eu acho que está faltando agora meio que esse momento em que todos os municípios com uma determinada população ou etc, eles sejam instados a se repensar, a se redesenhar, né? E com isso eu acho que vem alguns elementos, queria só aproveitar para colocar, que são muito, para mim, o termômetro de uma boa cidade. Por exemplo, as calçadas. Uma cidade que não tem boa calçada não é uma cidade pro cidadão, né? A gente até tem hoje lá um programa nacional, federal, voltado à melhoria de calçadas, mas o bem da verdade é que o PAC ele deu muito dinheiro para fazer ponte estaiada e não deu dinheiro suficiente para melhorar as calçadas. Então, eu acho que é um elemento importante. E, para fechar, eu sei que eu estou estourando o tempo, mas é que é importante, até porque eu sou a única mulher da mesa, então agora vou aqui falar uma coisa que eu acho que não posso sair daqui sem falar. As mulheres são as mais ativas da mobilidade, pelo menos do ponto de vista das que mais caminham. Então, a gente pensar numa política de mobilidade ativa, com cidades seguras, compactas e etc., é também uma política para elas, né? Eu acho que é assim que a gente pode pensar nas cidades mais humanas. Bem rapidamente também, o tempo é bem curtinho, então eu só vou complementar, até porque o mandato coletivo, o propósito de mandato coletivo minha e do Claudino são a mesma, né? Ele no âmbito federal e eu no estadual. Então, só complementando a questão que ele fala da desconcentração das cidades, dos meios ali. Então, a gente trabalha nessa questão, nesse viés,
né, de um urbanismo inteligente, de modo que as pessoas não precisem andar longas distâncias até o seu trabalho, como eu falei na minha apresentação ali. Então, as pessoas poderem ir fazer a compra no supermercado de bicicleta, a pé, do jeito que elas acharem melhor, porque existe um mercado próximo, poder ir trabalhar, porque existe uma oportunidade, ali, um posto de trabalho para próximo da sua residência, né? E tirar essa concentração, por exemplo, um polo industrial, um polo comercial. Não, nós temos que desconcentrar isso, nós temos que trazer isso para descentralizar dos polos, para que as pessoas tenham mais acesso. Isso facilitaria muito, e a gente teria o que a gente chama, né, de um urbanismo ou uma cidade pensada de uma forma inteligente. Obrigada, candidato. Próximo aqui. Acho que pegar um pouco do gancho de cada um. A questão do plano diretor, né, das cidades acima de 20 mil habitantes, é importantíssimo conseguir fazer com que os prefeitos sigam isso. Muitos planos diretores a gente sabe que são criados no papel, né, ficam no papel, fábrica, né, e são replicados literalmente Ctrl+C, Ctrl+V, infelizmente. Então, eu, como arquiteto urbanista, defendo que acho que tem que ser, muitas vezes, a política de Estado impositiva, nesse caso, para que eles cumpram realmente o que precisa, de uma boa calçada, né. Eu atendi prefeitos que traziam num pedaço de papel um desenho de um portal da cidade, porque ele queria que a cidade dele não era vista. Então, e assim, na mesa, ambos, eu, o Ratinho e o Júnior, defendemos que, prefeito, a sua cidade não tem, mal tem calçada, por que o senhor quer realmente um portal? Então, e também com a educação, acho que está muito bem pautado aqui na carta, que a educação faz com que a gente entenda, né, essa importância e prolifere isso. As crianças são grandes replicadores de informações nessa parte da educação. Eu gostava muito do programa do Lixo que não é lixo, das folhinhas, e acho que todo mundo lembra disso, e a gente tinha que resgatar um pouco disso nessas propagandas públicas, onde as crianças sejam esse centro para fora, para a gente conseguir levar essa ciclomobilidade, enfim, todas as mobilidades, né? Então, essa política de Estado que eu acho que a gente tem que ser mais firme nessa questão para fazer valer e fazer acontecer isso. Obrigada. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta, se a plateia estiver disponível. Então, boa noite a todos. Eu sou o João Pedro, da Ciclo Iguaçu, e a pergunta que eu tenho é com relação à participação da população no processo de construção da cidade e no processo mesmo de definir as prioridades para a mobilidade ativa. Hoje nós temos não só uma participação muito baixa, mas também nós temos um incentivo muito baixo para que a população participe. Por mais que nós tenhamos instrumentos para isso, nós temos audiências públicas, nós temos conselhos municipais, nós temos a construção de planos diretores, nós temos, por caso de Curitiba, planos setoriais, mas ainda isso ocorre de uma forma ainda muito tímida. Então, a pergunta que eu tenho é, no contexto da mobilidade ativa, da construção de cidades para pessoas, da participação da população, como incentivar que os municípios adotem mais medidas de participação da população? Vamos ter 1 minuto agora, é um pouco mais rápido por causa do avançar. Então, vou tentar diminuir, descontar o que eu falei a mais. Mas sendo muito rápida e correndo, já deve ter passado metade do tempo, pelo menos está ali, acabou. Está me desconcentrando. Não, eu vivi um episódio lá em Foz do Iguaçu, que o pessoal estava fazendo consulta do plano de mobilidade urbana, gastou um dinheirão, não conseguiram mais de 40 pessoas, tá? E aí eu tive um movimento agora, a gente fez lá uma reunião que vieram jovens, mais de 100 jovens de pouca idade, e viraram para o cara da prefeitura e falaram: meu, você nunca me consulta para nada, agora você quer que eu vá lá falar de plano de mobilidade urbana, que eu nem sei o que é, e depois não sei nem o que você vai fazer com esse trem. Então, eu acho, assim, respondendo curta e grossa para você, eu acho que para a gente trabalhar mais, ter mais confiança da população em consultas e participação, tem que consultar de tudo. Tem que consultar do show, do aniversário da cidade, tem que estar o tempo inteiro em constante
interação. Não basta depois chegar e falar da mobilidade. Eu acho que é um processo muito mais amplo. Depois eu conto o resto da história. Quer voltar aqui e fazemos a mesma coisa? Mais uma vez, parabéns. Excelente pergunta. Teu nome é? João? Nós, inclusive, eu moro no bairro Pilarzinho. A ciclomobilidade, as calçadas ali são horríveis, né? Só para você ter uma ideia. Eu fui presidente durante 2 mandatos do Conselho de Segurança e eu vejo assim a falta que as pessoas não querem participar do movimento. E olha que a gente cria instrumento para buscar, para participar, mas o próprio Estado, ele ingessa a forma de audiências públicas. Eu participo de quase todas das regionais que acontecem aqui em Curitiba e convido quem estiver nos ouvindo a participar. A política só vai mudar, de fato, se nós nos ocuparmos e fazermos parte dela, e é esse o convite. E aí eu junto com o professor Jeff, lá no PSOL, nós fizemos uma verdadeira revolução interna dentro do partido, porque nós propusemos um mandato coletivo. O que é isso? Não é a democracia representativa, mas é nós representando um conjunto de vários cidadãos, que a resposta está justamente na participação, que é as organizações, os movimentos sociais que podem mudar a política do Estado brasileiro de uma forma generalizada. Por isso que a representação política, parlamentar do Estado está falida da forma como está. Mas acho que podemos mudar isso através do voto e do mandato coletivo. Complementando, né, até o que o Claudino falou, eu moro em Paranaguá e essa questão da mobilidade lá também é bem complicada. Muriel ali é ciclista bem ativa lá e também sabe das nossas carências, das nossas necessidades, né? Estamos tentando implementar um modal de ciclovias interligando todo o litoral, né? Amanhã até teremos uma audiência pública sobre isso lá. Então é uma discussão que a gente já traz há algum tempo. Mas só focando na sua pergunta, além da gente trazer essa participação junto ao mandato, eu, como professor, eu acredito muito, né, na questão da educação. Então, eu acho que a questão da mobilidade ativa, a gente tem que trazer lá de baixo também. Levar isso para a pré-escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio, e trazer essa discussão desde lá de baixo. E não só a mobilidade ativa. A gente tem que trazer todas as questões que dizem respeito à sociedade, né, às comunidades locais, né, ao município, ao Estado, trazer esses jovens da sua base com uma formação política para que se possa, no futuro, a gente colher esses frutos da participação ativa também. Fazer uma brincadeira aqui, é tão difícil da gente conseguir reunir as pessoas que moram no nosso prédio para uma reunião de condomínio, né, que é um interesse tão próximo da gente. Imagine a gente conseguir uma participação da sociedade que seja uma via de 2 mãos num governo, né? Então, acho que realmente a gente tem que tentar participar mais de tudo. Acredito que criar mecanismos para isso, mais mecanismos, né, através da educação e, enfim, algum mecanismo que os parlamentares não fiquem tão longe aos olhos da população. Aproxime isso, que a gente consiga cobrar mais as ações, né? Fique uma via de 2 mãos muito mais rápida, a desburocratização da máquina pública, para fazer com que isso tenha uma celeridade, porque como é que a gente consegue falar com algum parlamentar que nos dê alguma resposta factível do problema que a gente tem? Então, acho que um exemplo do condomínio vale para isso, porque a gente tem que levantar realmente essa bandeira, mas eu acho que, através de política pública de Estado, para a gente conseguir aproximar mais alguns mecanismos para isso. Estamos chegando ao final do nosso encontro. Aqui, agora, marcando o tempo de vocês, dá aquela coisa, né? Uma aceleração do coração, porque, infelizmente, chegou ao fim este encontro. Eu estava aqui pensando, né, que quando a gente veio para cá, agora à tarde, eu estava um pouco triste, porque
enfim, o evento tinha um número grande de inscritos e hoje, não sei se foi a chuva, eu não sei o que aconteceu, então eu estava um pouco triste, até comentei com o Felipe, mas agora eu estou saindo extremamente feliz. Então, eu queria muito agradecer vocês, porque é isso, né? O encontro, a gente vai se encontrando e vai se transformando. Então, eu saio muito feliz mesmo de ver, né, vocês que vieram para cá, se comprometeram, a nossa plateia, que veio ouvir e perguntar, porque é isso, né? A gente sabe que os postos que serão eleitos, eles são poucos, mas é o processo também, né? Não é só o resultado. Então, esse fórum também nos traz para essa reflexão de que, claro, a gente tem esse objetivo, né? Queremos ser eleitos, mas que é preciso um processo. E aqueles que forem eleitos, a gente realmente espera que façam mandatos que deixem suas portas abertas e que escutem, né, os movimentos e que a gente possa realmente trabalhar junto, porque essa última pergunta foi: e a participação? Né? O condomínio não tem quórum, e quando tem, é fechação de pau. Quando tem audiência pública, ou não aparece ninguém, ou o pessoal vai falar do asfalto, mas a gente está discutindo outra coisa. Então, tem muita coisa que a gente precisa avançar como sociedade, e é só se encontrando, e de novo, e de novo, e de novo, para a gente ir avançando. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, e espero que vocês continuem levando, né, as suas pautas, as suas agendas, essa intenção de construir uma boa sociedade, e que nós ficamos à disposição, né, como as academias, como o Ciclo Iguaçu, para continuar colaborando e fortalecendo a pauta do fórum, né, que é a mobilidade ativa. Obrigada. Muito obrigado a todos. Eu acho que o mais importante também foi conhecer os candidatos, e é um assunto, que, como eu falei, de saúde pública, né? Pessoas morrem por isso, assim, né? São impossibilitadas de se locomover. É um trabalho que continua depois daqui, né? Quem for eleito, quem não for, deveria estar lutando por esse assunto. E foi muito bom conversar com vocês, que são atores, são tomadores de decisão, vão ser tomadores de decisão, e fazer um trabalho conjunto com essa sociedade organizada aqui. Agradeço a presença.